Resumo dos 27 desafios que todo chefe deve enfrentar. O foco central do livro é apresentar os principais desafios da carreira de um líder. Além disso, o autor fala sobre a importância de tomar o controle das relações de gestão. Segundo Bruce, todo bom gestor sabe como lidar com cada profissional da equipe, de maneira individual. Além disso, o bom gestor é aquele que identifica as dificuldades e o desempenho de cada indivíduo, responsabilizando os atos de cada profissional de acordo com suas ações. Para Bruce, é preciso ter uma abordagem clara, a fim de conseguir minimizar os riscos das atitudes ruins. A ideia é reduzir os conflitos e não gerar mais atritos entre os integrantes da equipe. Os 27 desafios que todo chefe deve enfrentar. No livro, o autor apresenta as principais questões enfrentadas por quem precisa gerenciar uma equipe. São elas: 1. Assumir o papel de líder dentro da empresa. A princípio, nem todos estão prontos para sair do papel de colega de trabalho para se tornar chefe dos demais. 2. Assumir a liderança em uma nova empresa. Muitos gestores enfrentam a resistência de profissionais que já estavam na empresa antes dele chegar. 3. Reformular a equipe. Diversos gestores precisam desmontar e montar uma equipe do zero. Esse é um enorme desafio. 4. Contratar novos profissionais para uma equipe já existente. É sempre um desafio inserir um integrante de fora em uma equipe já formada. 5. Lidar com profissionais que não conseguem produzir em tempo hábil. Muitos gestores não sabem o que fazer com indivíduos que não sabem administrar o tempo dentro da empresa. 6. Ajudar profissionais que não conseguem se comunicar com os colegas. Gestores de diversos setores têm dificuldade em auxiliar profissionais que não possuem bons relacionamentos dentro da empresa. 7. Melhorar a organização dentro da empresa. Muitos gestores se perdem na organização da equipe e enfrentam problemas com relação à má organização de seus funcionários. 8. Auxiliar indivíduos que não sabem resolver problemas. A falta de autonomia dos funcionários se apresenta como um grande desafio para muitos líderes. 9. Aumentar a produtividade da equipe. Existem líderes que não sabem o que fazer para tornar o trabalho da equipe mais rentável e ágil. Isso também é um enorme problema na carreira. 10. Melhorar o desempenho de certos colaboradores. Ainda que a grande maioria da equipe trabalhe bem, sempre haverá quem fica para trás. E diante desse cenário, muitos líderes não sabem como agir. 11. Liderar a equipe quando existe um funcionário que sabe mais que ele. Isso acontece, sobretudo quando o gerente é novo na empresa. Nesse sentido, o gestor fica perdido e envergonhado. Não sabe como lidar. 12. Traçar caminhos e objetivos. Em síntese, alguns líderes têm dificuldade em mostrar qual o caminho o funcionário deve seguir para obter sucesso no projeto e ser proativo. 13. Lidar com profissionais altamente criativos. Nesse caso, o gestor não sabe como controlar a criatividade dos colaboradores e teme que isso atrapalhe o andamento de toda a equipe. 14. Influenciar positivamente as ações dos funcionários. Alguns líderes não conseguem ajustar o comportamento da equipe. Diante disso, sofrem. 15. Gerenciar conflitos entre os colaboradores. Sem dúvidas, esse é um grande desafio. Infelizmente, muitos líderes se perdem em meio aos atritos e não sabem como enfrentar a situação. 16. Gerir situações dentro da empresa que têm a ver com problemas pessoais dos funcionários. Gestores reclamam que não sabem o que fazer com funcionários que deixam os problemas pessoais interferirem em seus trabalhos na empresa. 17. Manter o time motivado. A grande maioria dos líderes não faz ideia de como manter a equipe motivada o tempo todo. Mas sofrem, principalmente, quando o melhor profissional da empresa perde a motivação. 18. Manter o melhor profissional dentro da equipe. Diversos gestores temem perder seu melhor funcionário. Esse medo é real e tira sono dos líderes. 19. Abrir mão do seu melhor profissional em uma hora apropriada. Ainda que os líderes entendam que todo bom profissional vorá, em certo momento, nenhum deles está preparado para isso. 20. Treinar um novo profissional. Muitos líderes não sabem como treinar um profissional mediano para torná-lo um super profissional. 21. Gerir uma empresa que vive passando por transformações. Muitos líderes se perdem diante das mudanças e incertezas da organização. 22. Liderar uma equipe com limitações de recursos. Esse desafio é muito comum, visto que muitas empresas exigem muito de seus gerentes,
mesmo com escassez de recursos. 23. Lidar com a interdependência. Alguns gestores reclamam de limitações causadas por interdependências dentro da empresa. 24. Enfrentar problemas logísticos. Nem sempre o tempo disponível é suficiente para entregar tudo o que precisa ser feito. Diante disso, muitos gestores se desesperam sem saber o que fazer. 25. Lidar com diferenças culturais. É comum liderar a equipe com indivíduos pertencentes a grupos distintos e muitos gestores acham isso um grande problema. 26. Contornar o problema daquele funcionário que perde o interesse no trabalho. Liderar com uma equipe desinteressada é ruim. Por isso, muitos gerentes ficam confusos sobre qual ação tomar para melhorar isso. 27. Manter-se firme como gerente engajado. Por fim, todo gerente enfrenta o desafio de manter-se firme e engajado no próprio cargo. Diante de tantos desafios, sem dúvidas, esse é o pior deles. Como lidar com os desafios da gerência? No livro Os 27 Desafios que todo chefe deve enfrentar, o autor Bruce Tulgan revela alguns fundamentos da gestão para solucionar problemas de maneira proativa. De acordo com ele, dessa forma é possível lidar com qualquer tipo de problema. Em primeiro lugar, é preciso entender que você, como gerente, está lidando com humanos. Sendo que você também é um humano. Diante disso, é necessário entender que todo mundo possui pontos fortes. Administrar outras pessoas não é uma tarefa fácil. No entanto, sabendo que todo mundo possui hábitos, é crucial conseguir mapear a equipe, a fim de identificar a natureza de cada indivíduo, sempre de maneira individual. Talvez um dos maiores erros do gestor é tentar gerir a equipe como se todos fossem iguais. Não são. Outro aspecto importante a considerar é que a produtividade, bem como a qualidade do trabalho sempre será variável. Portanto, esperar que haja uma excelência, o tempo todo, é burrice. Antes de querer tratar os profissionais como máquinas, o gestor deve entender que existem muitas complexidades no local de trabalho, sobretudo no mundo atual. Sendo assim, o gestor precisa se preparar para lidar com relações fluídas e efêmeras. Além disso, assumir o papel de líder, criando implicações plausíveis e guiando os colaboradores de forma ativa, é fundamental para que haja sucesso em sua gestão. A inovação e o pensar fora da caixa são essenciais na vida de um bom gestor. Por fim, o líder deve estabelecer uma relação de confiança e respeito dentro da equipe, sempre focando nos resultados de todos, pontuando o sucesso e o fracasso dos colaboradores de maneira individual.